Olá, neste vídeo vou te mostrar como você pode vencer a depressão, a ansiedade, o TDAH e a insônia sem o uso de medicamentos. Com isso, você conquistar a vida que você tanto almeja e conseguir ser mais feliz, vencendo esse transtorno, vencendo essas limitações e não sendo refém de medicamento. Este vídeo é para você que sofre então de ansiedade, você que sofre de depressão, você que sofre de TDAH e também é para você que está sofrendo de insônia. E também é para você que não está sofrendo com esses transtornos, mas está buscando aumentar a sua performance, a performance do seu cérebro, para você, por exemplo, aumentar a sua capacidade de foco, de concentração, ter alta produtividade para o seu crescimento pessoal e profissional. Então é para você que tem esses transtornos, mas quer tratamento, quer vencê-los sem o uso de medicamentos e também para você que quer alcançar a alta performance cerebral. Quando eu falo isso, pode parecer milagre de internet, pode parecer essas coisas mirabolantes que você vê por aí, mas não estou falando disso. Eu estou falando de neurociência atual. Eu sou o professor Cleiton Mendes, sou neurocientista e o que eu estou falando aqui são ferramentas validadas pela neurociência. Para você ter uma ideia do impacto dessas ferramentas, confira rapidamente alguns alunos meus, médicos, que fizeram o meu treinamento, fizeram esse treinamento que você está aqui e eles aprenderam outros caminhos para vencer as suas limitações do cérebro e aumentar ainda mais as suas performances. Veja o que meus alunos médicos estão falando. E os conhecimentos que eu adquiri no curso me mudaram como pessoa, me mudaram como médico, como profissional. Hoje aplico vários deles no meu consultório e já recebi a gratidão de vários pacientes que conseguiram também entender principalmente a depressão, parar de tomar remédio e transformaram sua vida também. E voltaram para mim me agradecendo. E tudo isso obrigado, professor Cleiton. Eu vi a depressão como a maioria vê. Tá deprimido, toma remédio, faz atividade física e pronto. E não é bem assim. Não é bem assim. Não tem palavras para descrever tudo que me mudou graças ao curso do professor Cleiton. Mas enfim, eu queria falar para vocês que se tem dúvidas sobre o curso, se tem dúvidas sobre entrar ou comprar o curso do professor Cleiton, eu garanto a vocês que não vão se arrepender, que vai mudar a sua vida, que vai mudar a sua forma de estudar, que vai mudar seu aprendizado, vai mudar muito, muito vocês. A experiência foi muito transformadora e o melhor de tudo é que é para sempre. É para sempre. Olá, tudo bem? Eu me chamo Kevin, eu tenho TDAH e depois que eu comecei a tomar o suplemento para o cérebro, que o professor Cleiton me indicou, a minha vida melhorou bastante. Hoje vim aqui dar o meu depoimento. Eu tenho TDAH desde pequeno, TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Já tentei tratamentos com diversos tipos de remédio, Ritalina e tudo mais. E eu tô aqui para dizer que eu tô fazendo um tratamento alternativo com suplementação pro cérebro, né? E eu tô chocado porque é surreal, mano, surreal, tá ligado? A tua performance aumenta, a tua cognição aumenta muito, a questão de tu ter um raciocínio mais lógico. Eu tinha muito aquela questão de o pensamento a milhão, dizem que é síndrome do pensamento acelerado e tudo mais, né? E eu não sabia como lidar com isso, né? Achava que, meu Deus do céu, né? Ia me enlouquecer, um dia, estourar a cabeça. E depois que eu comecei a tomar essa medicação, em 2 semanas, 3 semanas mais ou menos, cara, foi surreal. Hoje eu consigo sentar, fazer alguma coisa no computador que antes eu não conseguia, só o pezinho balançando. E hoje eu consigo administrar melhor isso e muito bom mesmo. A capoeira, como é que é? Capoeira, cara. Pô, eu tô fazendo há 2 meses a capoeira. 2 meses. Os loucos chegam pra mim e perguntam assim, tá, meu, tu tá fazendo há quanto tempo a capoeira? Eu falo, tô fazendo há 2 meses. Ele, não pode. Porque além dessa cognição mental, dessa clareza,
ela também te estimula muito na questão do raciocínio, de tu entender o que aquela pessoa está falando, de tu conseguir memorizar, de tu fazer a execução do movimento. Cara, pra mim mudou bastante. E comparando os suplementos pro cérebro e a Ritalina? Ah, surreal, mano, surreal. Não tem contraindicação, não tem nenhum tipo de efeito colateral, né? E a Ritalina, ela me deixava muito apático, meio sem sentimento, assim, sabe? Eu tomava de manhã cedo, eu ficava com um enjoo, sabe? Parecia ânsia de vômito, tremor, calafrio, vários tipos de sintomas, né? Por causa da medicação. E com esse outro medicamento não, suplemento alimentar ali, né? E para o cérebro, isso eu não tenho nenhum tipo de problema, nenhum tipo de contraindicação, nenhum tipo de efeito colateral, nada. E o foco, motivação, atenção, energia? Demais, cara, demais, aumentou demais. Se eu pudesse colocar em porcentagem, eu colocaria em uns 150%. Melhorou bastante. Massa. E aí, muito massa, né? Muito legal realmente ver todos esses resultados, né? E ver os médicos falando do resultado neles também. Bom, eu vou te explicar agora, rapidamente, basicamente, como você pode tratar esses transtornos sem medicamentos e você vai entender, mesmo se você não for da área da saúde. Entenda basicamente o seguinte, muito rápido e simples. Nós somos compostos por células, não é isso? Nós somos compostos por células, elementos, nós somos compostos por elementos biológicos. A desregulação desses elementos faz surgir, então, as doenças, os transtornos, ok? Por exemplo, a desregulação da dopamina, o neuromodulador, gera o TDAH. A desregulação da serotonina, segundo a hipótese da serotonina, gera também a depressão, por exemplo. Então, nós temos alguns elementos, a desregulação gera o transtorno. Como o medicamento pode nos ajudar? E por que em muitos casos ajuda? Porque ele regula os elementos que estão desregulados, não é isso? Simplesmente assim. Agora entenda onde é que está o conceito. Somos elementos, desregulação gera doença, os medicamentos ajudam porque regulam esses elementos. Beleza, mas entenda, nós estamos há milênios regulando esses elementos sem medicamento. Os medicamentos têm 100 anos agora, as terapias têm 100 anos que você está vendo aí. Nós estamos só de Cristo há 2000 anos. Tu acha que todo mundo morria de ansiedade antes? Óbvio que não. Nós estamos tratando esses transtornos há milhares de anos de outras formas. A grande vantagem hoje é que antigamente era muito não científico. Hoje em dia, a neurociência comprova ferramentas validadas, melhores ferramentas do mundo validadas para você tratar esses transtornos sem usar medicamentos. Entendeu a lógica? Por quê? Porque essas ferramentas, elas regulam também estes mesmos elementos. Ou seja, a dopamina você consegue aumentar sem medicamento. A serotonina você consegue aumentar sem medicamento. Assim como a norepinefrina, assim como vários outros elementos. Porque o nosso comportamento e várias coisas que nós fazemos no dia a dia regulam esse sistema inteiro. Entendeu agora a lógica? Então você pode elevar e regular também sem o medicamento. O medicamento é uma forma de fazer isso. As terapias são maravilhosas, são algumas formas de fazer isso também, ok? Então é assim. Para você entender, basicamente agora, também quem está falando com você, muito prazer, eu sou o professor Cleiton Mendes, eu sou neurocientista, sou pós-graduado em neurologia clínica lá no Hospital Albert Einstein e hoje eu desenvolvo minha pesquisa do PhD em neurociência, trabalhando exatamente com o desenvolvimento de soluções para tratar essas limitações cerebrais sem usar medicamentos. Essa é a minha pesquisa atual. E como é que eu cheguei até aqui? Não foi teoricamente. A ansiedade não é apenas teoria para mim, eu realmente tive. O pânico, eu realmente tive ataque de pânico com até amnésia, eu nem lembrava onde eu morava, do tamanho do pânico que eu já sofri. Depressão eu já tive, insônia eu já tive, realmente, não estou falando de uma noite sem dormir, estou falando de ter esses transtornos realmente. Só que eu não queria ficar refém de medicamentos. Então o que eu fiz? Fui para a ciência. E aí que tá, pasmem, quando eu entrei na neurociência, eu descobri um novo universo. Um universo repleto de ferramentas científicas, com forte validação científica que eu não fazia ideia. E que milhões de pessoas no Brasil e no mundo não fazem ideia. O que acontece existem milhões de pessoas aqui sofrendo com esses transtornos e aqui dezenas de ferramentas comprovadas pela ciência sem medicamento e que ninguém sabe. Aí fica os cientistas produzindo e ninguém acessa. Por quê? Porque tem aqui, uma comunicação frequente de quem? Da indústria farmacêutica, sempre trazendo para você que a solução é o remédio. A solução é uma pílulazinha branca, não é o seu comportamento, não é você olhar para o sol. Perceba o seguinte, você está dizendo que uma pílulazinha branca é maior do que o sol, que tá guiando essa terra há milênios. Entende o que eu estou falando?
Então pega uma pílulazinha branca e deixa aquilo como milagre. E aí você não fica sem várias ferramentas práticas, validadas pela ciência, para ajudar nos teus transtornos. Então foi assim, eu descobri na ciência uma imensidão de ferramentas que eu não fazia ideia. E é por isso que eu estou aqui, para compartilhar com você também todo esse conhecimento, para te dar acesso ao que existe de mais avançado, de maneira prática e simples, para você também vencer suas limitações e alcançar uma performance superior no seu cérebro, beleza? É por isso que eu estou aqui. Legal, né? Antes de eu te explicar mais ainda como funciona, como você pode tratar esses transtornos, eu acho que você já está entendendo bem, eu quero te mostrar algumas formas, as maneiras erradas, tá? Que as maioria das pessoas acabam tentando tratar esses transtornos. Primeira coisa é confiando 100% em apenas um caminho, ou seja, apenas para tratar a depressão é só a psicanálise que resolve, ou o especialista em PNL diz que é só o PNL, ou o terapeuta de hipnose fala que é só por hipnose, ou o psiquiatra diz que é só a psiquiatria. Perceba o grande problema que existe aqui. Nós somos múltiplos, existem várias formas de você tratar esses transtornos e não só uma forma ou a outra forma. Existem várias formas excelentes. Todos esses profissionais são excelentes, são terapias excelentes. Psiquiatria, dentro da psicologia, a hipnose e a PNL são maravilhosas. Assim como também existe a forma do medicamento, que também é maravilhoso e ajuda muita gente, milhões de pessoas. Mas são apenas algumas formas. Primeiro erro é achar que só existem essas formas. Existem múltiplas formas e nós estamos tratando esses transtornos há milênios de maneira diferente. A grande vantagem hoje é que nós temos cientificamente comprovações de várias ferramentas práticas, não medicamentosas, que você pode usar agora com certeza que tem validação científica para você vencer. Então o primeiro erro é acreditar que é só uma via, assistir só esses dois caminhos. Um segundo erro clássico é querer corrigir apenas um pontinho, achar que a insônia é só a insônia. Achar que a ansiedade é só a ansiedade, só entre aspas, que é muita coisa, né? Na verdade, a ansiedade é uma moldura, são sinais que você está desregulado em vários elementos. A insônia é um sinal também que você precisa regular vários elementos. Então, a falta de foco é um sinal também. Então, entenda, a depressão também. Existe essa forma de ver que é muito interessante. Entenda, esse é um olhar que eu gosto bastante, que é você entender esses transtornos como um sinalizador. Ele está dizendo para você o seguinte, ó, você está fazendo besteira, você não está fazendo o que deveria. Por exemplo, só você ter uma ideia, um dos melhores tratamentos para ansiedade crônica hoje, sabe qual é? Sem medicamento? O não isolamento social. É isso mesmo. Quanto mais isolado socialmente, mais aumenta uma molécula chamada de taquicinina no cérebro, e essa lá na região das amígdalas, que são as gestoras do estresse e da ansiedade. E quanto mais isolado, mais ansiedade você tem. Ou seja, você está pagando por fazer uma coisa que você não deveria estar fazendo. Então, várias formas de você entender esses transtornos é você entender que você está pagando o preço com transtorno, com doença, por você não estar fazendo o que deveria estar fazendo. Isso aqui dá para falar de vários argumentos. Então, primeiro conceitos, eu falo esses dois rapidamente aqui para você, a maneira errada de quando as pessoas buscam tratar. Outra maneira errada para quem está buscando alta performance é acreditar também que é um ponto só que tem que melhorar. Não existe alta performance em uma área só. Você precisa crescer diversas áreas e regular diversos sistemas. Mas para tudo isso, a vantagem é qual? Hoje nós temos a neurociência que comprova as melhores ferramentas para alta produtividade baseada em ciência. Não em blogzinho por aí. Não estou falando de achismo, falando de ciência. A ciência comprova várias ferramentas comprovadas para você aumentar a sua performance e a sua produtividade baseada em ciência de verdade. Então não é um ponto só, são vários. Esses são alguns dos erros clássicos, beleza? Bom, e qual é o outro jeito? O jeito que eu acredito seja a melhor forma de você tratar e vencer essas limitações e aumentar a sua performance. É o jeito que nós fazemos aqui dentro da Brain Valley. Nós utilizamos dois pilares centrais para vencer essas limitações e aumentar a performance do cérebro. Dois pilares. O primeiro pilar é quebrar os criadores de doença, quebrar os criadores de transtorno. Sim, grande parte desses transtornos são criados e ponto final. Grande parte são, muita ciência já prova isso. É óbvio que existem várias formas diferentes, dependendo da especialidade, de entender a ansiedade, a depressão, a insônia, etc. Existem muitas formas de entender, mas isso que eu estou te falando também é baseado em ciência. Sim, existem promotores, criadores desses transtornos também. Então, o primeiro pilar nosso que nós trabalhamos aqui dentro é trabalhar o seguinte, que eu acredito seja a melhor forma, é você quebrar os criadores de transtornos. Ou seja, você entender dentro do seu comportamento, do seu dia a dia, como você está criando a ansiedade, como você está criando a depressão, como você está criando também a insônia e como você está diminuindo a tua competência de foco também, mesmo você tendo TDAH ou não, como você está prejudicando ainda mais, beleza? Como você está deixando de aumentar o seu foco. Então, quebrar os comportamentos criadores dos transtornos. O segundo pilar
O segundo pilar, da maneira que eu mais acredito seja mais eficiente para esse tratamento aumento de performance, é através das suplementações para o cérebro. Infelizmente, vou dando a real, nós não temos, né, dentro do nosso dia a dia, nós não temos a possibilidade, é muito difícil de ter a possibilidade de nutrir, de ter toda a suplementação de nutrientes para o nosso cérebro e corpo, com a nossa alimentação e a correria do dia a dia. Então, isso acabou nos deixando com a energia baixa, por exemplo. A energia baixa, por exemplo, é um dos indicadores para os elementos de depressão, por exemplo. É comprovado cientificamente num artigo lindíssimo, onde os autores é da Johns Hopkins, onde existe uma relação direta entre energia cerebral e depressão. Ou seja, quanto menor a energia cerebral, maior a depressão. Por isso que nós temos vários suplementos cerebrais para aumentar a sua energia do cérebro e com isso você trata também a depressão, além de várias outras vantagens. Então entenda, um dos pilares que nós utilizamos aqui são suplementos para o cérebro. Sim, porque nós precisamos de vários suplementos para corrigir aqueles elementos. Vários daqueles elementos que eu te expliquei aqui, que os medicamentos também ajudam, outras formas, os suplementos também aumentam. Por exemplo, podem aumentar a dopamina, aumentam também várias técnicas, além dos suplementos, aumenta a norepinefrina, a serotonina também, além de vários outros neuromoduladores, tá? Então, só os suplementos também são um dos pilares centrais. E hoje, a neurociência comprova diversos suplementos comprovados, validação científica forte para tratar todos esses transtornos, TDAH, a ansiedade, a depressão e a insônia, com forte validação científica, com muitos deles com melhores resultados que os medicamentos, muito melhor que os medicamentos tão tradicionais que você ouve aí, que a indústria farmacêutica empurra na sociedade ganhando milhões aí e muitos deles nem geram efeito. E os suplementos naturais, e até muitos naturais, tem resultados infinitamente melhores. Por exemplo, alguns suplementos para insônia, só para você ter ideia, a melatonina tão famosa gerou, segundo meta-análise recente, 2 minutos de aumento de sono só, além de problemas de efeito colaterais. 2 minutos só. Mas outros suplementos naturais gerou, por exemplo, 84 minutos, suplementos que você tem na sua casa e não saberia, e não sabe. Suplementos de centavos que você acha na feira. Aumentou 84 minutos e a melatonina 2 minutos só. Então entenda que existe uma imensidão de conhecimento que você não adquiriu ainda e por isso está pagando um preço com os transtornos ou pagando o preço com os medicamentos que não geram efeito e também tem muito efeito colateral muitas vezes, beleza? Então esses são 2 pilares, vamos quebrar os comportamentos que geram doença, não adianta você ficar suplementando, criando a doença, então quebrar esses comportamentos, quebrar os criadores de transtornos e suplementar o cérebro, para ter um cérebro realmente forte. Assim você vence os limites e também, mesmo que você não tenha essas limitações, você eleva muito a performance do seu cérebro. Com tudo isso, o que você vai conseguir? Mais saúde, né? Mais performance, mais produtividade. Você vai conseguir crescer também na sua vida financeira, porque sua vida financeira depende da sua performance, né? Então, ganhar mais, ter mais saúde, né, ter mais performance, como eu falei, ser mais feliz, né? A nossa felicidade, ela depende desses reguladores, depende do nosso sucesso, do nosso crescimento. Você vai ter mais equilíbrio emocional, por exemplo. Então você não vai ficar o reativo, você não vai ficar triste toda hora, vai ficar a insônia, prejudica tudo, prejudica foco, prejudica a memória, prejudica a regulação de humor, pode gerar depressão, ansiedade, trauma, um monte de coisa. Então, na verdade, você vai regular essas limitações e elevar a tua performance. E com isso você vai ter N benefícios. Entre eles, benefícios no teu trabalho, na tua profissão, no teu crescimento pessoal, profissional, benefícios de felicidade, nos relacionamentos também, porque você vai ficar uma pessoa muito mais equilibrada, muito mais de resultado, muito mais fácil de ser relacionada, muito mais inteligente também, vai ser visto como mais inteligente, porque tua performance vai ser muito maior do que a média. E acredita no que eu estou te falando. Pontos cruciais para isso são 2. Quebrar os promotores, os destruidores, né? Os geradores de transtornos e doença e suplementar o seu cérebro da maneira adequada. É claro que aqui eu vou ser o teu consultor científico, né? Eu vou trazer para você o que existe de mais atual na ciência para a tua mão, para você saber com um protocolo específico. Se você gostou de tudo que viu até aqui, eu quero te convidar para fazer parte da Brain Valley. A Brain Valley é uma comunidade onde nós temos os programas, cada programa com o seu protocolo exato, onde eu ensino exatamente o protocolo para tratar a depressão sem medicamentos, exatamente o protocolo para tratar o TDAH sem medicamentos, o protocolo para tratar a ansiedade sem medicamentos e o protocolo para tratar também a insônia sem medicamentos, além de vários outros programas e protocolos que eu vou inserir aqui também para você. Além disso, você também recebe aqui, você vai receber também o protocolo para
Alta produtividade baseada em ciência. A ciência prova várias ferramentas para aumentar a sua produtividade, sem achismo, baseado em ciência. E também o protocolo para você quebrar hábitos ruins e gerar hábitos novos. Nossa vida, 70% segundo a neurociência, é feita de hábito. Então você precisa aprender como quebrar esses hábitos para você realmente aumentar a performance do seu cérebro. Então se você quer, como nós temos uma bandeira aqui que é qual? É a saúde sem ficar refém de medicamentos. Saúde sem medicamentos. Medicamentos são ótimos para alguns momentos só. Não é para você ficar refém a tua vida de medicamentos. Isso é o que eu acredito e é o que nós da Brain Valley acreditamos. Se você tem esses transtornos e quer vencer sem medicamento, não deixa de fazer a tua inscrição, faça a tua inscrição agora, porque senão você vai perder essa oferta de lançamento. Nós estamos na oferta de lançamento da Brain Valley e você tem agora a oportunidade. Daqui a pouco, dependendo do número de inscritos, essa oferta acaba. Então ela pode acabar daqui a pouquinho, dependendo do número de inscritos que aproveitar. Então clica e se inscreva para você aprender comigo as melhores ferramentas científicas para vencer as limitações do seu cérebro. Se você não tem essas limitações, mas está aqui porque quer mudar os seus hábitos, quer ter uma alta performance e alta produtividade, também se inscreva porque você vai receber o protocolo exato e aprender aqui comigo como conquistar a produtividade baseada em ciência de verdade, beleza? Se caso você possa estar pensando aqui, mas não serve para mim. Serve. Se você, ser humano, serve, porque tudo nós trazemos aqui é baseado em ciência e milhares de estudos em humanos e tudo isso serviu de maneira simples e fácil. São técnicas simples que qualquer pessoa consegue aplicar. Então, se você está pensando, eu não vou conseguir aplicar, qualquer pessoa consegue aplicar as técnicas que eu vou ensinar aqui para você, beleza? E tudo aqui baseado em ciência. Se você, por exemplo, é um especialista, se você é médico, enfermeiro, nutricionista, também a Brain Valley é para você, porque você vai acabar se atualizando, você vai se atualizado do que tá acontecendo cientificamente, das ferramentas que você provavelmente não conhece e que você poderia estar ajudando ainda mais os seus pacientes e os seus clientes, beleza? Então se inscreva também você para garantir essa oferta aqui. Foi um prazer imenso falar com você, espero que eu tenha trago para você uma clareza da grande oportunidade que você tem utilizando ciência para ter uma vida muito melhor e assim uma vida de crescimento e aceleração, beleza? Muito bom falar com você, deixa aqui meu grande abraço, clica aqui e se inscreva agora que a gente vai se ver lá dentro das aulas para vencer as suas limitações, desenvolver um cérebro de alta performance e assim ser mais feliz e ter uma vida de maior crescimento, de aceleração de crescimento mesmo. Clica e se inscreva e a gente se vê lá. Um abraço.